Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre HTML5 e CSS3 voltada a concursos públicos. Nesta aula, nós iremos estudar os elementos semânticos, que são novos elementos que surgiram na HTML5, justamente para dar mais significado nas nossas tags. Isto é, fazer com que quando uma pessoa bater de olho na nossa página web, no código-fonte da nossa página, ele possa entender o que você quer dizer com determinada tag, que antes com HTML4 não era tão legível assim. Você tinha que ficar fuçando e tentando descobrir o que é que significava cada tag que você estava realmente construindo na sua página. Bom, antes disso é bom a gente saber o que é que significa essa semântica. Bom, segundo o dicionário, é apenas um adjetivo relativo a significado. Mas o que isso tem a ver com a web? Bom, a princípio não significa muito para quem olha a página, mas para quem desenvolve, para quem dá manutenção nessa página, é muito importante entender qual o significado das tags que você está colocando na sua homepage, para quando você for dar manutenção ficar bem mais fácil. Bom, na HTML4 era costume usarmos aqueles elementos div e até mesmo table para a gente fazer o design das telas, fazer o design da página, ficar criando conteúdo utilizando divs e tables. Só que isso, então você ia criar uma seção de cabeçalho, usava um div, quando ia criar uma coluna lateral, criava outro div, quando ia estruturar esse layout, você às vezes utilizava tabelas. Então, isso, aos olhos da HTML5, não é bem visto, pois você perde um pouco o sentido do conteúdo que a página quer realmente nos dizer. Ou seja, se você olhar o nome de um elemento, teoricamente já deveria saber do que se trata esse elemento. Não apenas, por exemplo, se você está criando uma div, que é um cabeçalho, é um rodapé, uma tabela que às vezes não são dados tabulares, apenas é um layout de uma página. Por isso que surgiram os elementos semânticos, que eles ajudam nessa definição do conteúdo. Eles dão mais sentido às tags. Então você olha uma tag, bate o olho nela, você vai saber que pode se tratar de um cabeçalho, ou de um rodapé, ou de até mesmo dados tabulares. Então essa foi a principal causa para que surgissem esses elementos semânticos. Bom, vamos começar com os principais elementos que fazem essa definição, essa separação de definição de conteúdo do ponto de vista macro, ou seja, quando você vai iniciar a sua homepage, que são esses dois elementos, o section e o article. O elemento section ele define uma seção ou região lógica de uma página web. A principal razão de você usar esse section era para que não tivesse que se utilizar esse recurso do div, exagerado dessa tag div. É tanto que um dos autores do qual mencionei dos livros, que falei no início do curso, o autor chega a falar que alguns desenvolvedores eles sofriam de divit, que é tentar enfiar div em todos os lugares da sua homepage para criar seções lógicas, unidades lógicas. Então, para isso surgiu esse elemento section, justamente para ajudar a definição de seções e estruturas dentro de uma página. Já o elemento article, ele define um artigo, né? Vem do inglês article, quer dizer artigo em português. Ele pode ser considerado um conteúdo completo e independente. Então, você pegar esse conteúdo do elemento article sozinho, ele já, teoricamente, ele já faz parte de um elemento que, por si só, já tem sentido único. Por exemplo, pode ser uma notícia, então um post de um blog, alguma coisa assim. Agora, ele sozinho ele possui significado que pode ser entendido sem necessidade de conteúdos adjacentes, conforme está aí. Para fins didáticos, a gente pode pensar que uma seção pode conter um ou mais artigos, mas na prática isso tanto faz. Você pode ter tanto várias seções dentro de um artigo e vice-versa. Bom, então por que existe essa separação entre seções e artigos? Então a gente pode pensar que uma seção é a parte lógica de um conteúdo, enquanto o artigo é o conteúdo em si. Bom, vamos ver alguns exemplos aqui para que a gente possa sedimentar melhor essa teoria. Numa página web, uma seção ela pode ser um agrupamento de notícias, ou então uma relação de comentários sobre uma notícia, ou então uma lista de usuários online que a página está tendo agora. Enquanto que um artigo ele poderia ser uma notícia completa sobre um assunto específico, ou então um comentário completo sobre uma notícia, ou então uma postagem no blog.
Então, você pode ver que, enquanto uma seção ela serve para você agrupar ideias, agrupar conteúdo, o artigo ele pode ser entendido como uma parte desse conteúdo. Vejamos um exemplo de uma página web usando seções e artigos. Nós temos aí à esquerda um código-fonte de uma página web. Então, a gente pode perceber que existe apenas uma seção, ou seja, uma tag section, cujo ID é igual a posts, que é o que está aí com esse atributo ID igual a posts. Dentro dessa única seção que nós temos, existe apenas dois artigos, ou seja, existe apenas duas tags article, sendo que o primeiro com o ID igual a primeiro e o segundo article com ID igual a segundo. Ok, a próxima tag é o aside. Ele é usado para definir um conteúdo que esteja relacionado a um outro conteúdo, que geralmente é um conteúdo maior. Esse elemento aside deve ser usado quando a gente quer adicionar um conteúdo, que geralmente ele é pequeno, em relação ao conteúdo principal. Agora, a gente não deve interpretar apenas esse elemento aside como se fosse uma barra lateral, contendo algumas informações. Essa tag aside ele é um conteúdo auxiliar, ou como alguns autores dizem, ele é um à parte. Por exemplo, nós temos aí um exemplo de um trecho de uma página. Nós temos aí uma section, cujo ID é igual a receitas, e abaixo dele nós temos um artigo, cujo ID é cuscuz. Então, abaixo desse artigo nós temos aí algumas tags que já conhecemos lá do curso anterior, que esse H2 que como se fosse um header, na verdade seria um artigo que explicaria como fazer um cuscuz nordestino. Repare que o conteúdo principal ele está nesse article, debaixo desse article. E nós temos aí o único conteúdo principal, digamos assim, seria essa tag P de parágrafo. Nós temos aí pegue o floco de milho. Só que aí tem aí uma reticência, então quer dizer que a gente poderia ter mais conteúdo, que seria o conteúdo principal desse artigo, que seria a receita do cuscuz. Aí, logo abaixo, nós temos um aside. Então, essa tag aside, cujo valor é enviado por Márcio, então ele seria apenas um conteúdo auxiliar a esse conteúdo principal, que seria a receita do cuscuz nordestino. Agora, se esse aside ele vai ficar ao lado do conteúdo principal, vai ficar abaixo, isso é uma coisa que a gente vai ver quando a gente for estudar a CSS3, para saber se ele vai ficar embaixo, acima ou não. A CSS3 a gente vai estudar nas próximas aulas. Cabeçalhos e rodapés. A HTML5 ela criou alguns elementos específicos para nós definirmos quais são os cabeçalhos e rodapés das nossas páginas web. É interessante, candidato, notar que esses cabeçalhos e rodapés eles não são apenas os cabeçalhos da página inteira como um todo. Você pode ter seções onde você queira colocar também cabeçalhos e rodapés. Então, a gente tem que perceber esses cabeçalhos como se fossem de highlight, como se fosse um conteúdo para você chamar a atenção do que viria a ser o artigo que você vai definir logo abaixo, que é o seu cabeçalho. E o rodapé é como se fosse uma coisa que você estivesse finalizando um determinado conteúdo. O elemento header, que é o que define o cabeçalho, ele define um cabeçalho de uma seção artigo, ou então de outro conteúdo. Por exemplo, na própria tag body da página, que seria o início do conteúdo da página, propriamente dito, você também pode colocar esse header. O elemento footer, ele define o rodapé, que tanto pode ser para uma seção ou artigo, ou então para outro conteúdo, como se fosse a página como um todo, através da tag body. Nesse exemplo aí, nós temos um trecho de um código-fonte de uma página. Então, a gente percebe aí que a tag header ela está aninhada logo abaixo da tag body. Então, isso quer dizer que a gente está definindo como se fosse um cabeçalho da nossa própria página. Você repara que dentro dessa tag header, eu posso ter outras tags, como aquelas tags de heading, que é o H1, H2, H3, que a gente viu lá na nossa primeira aula de HTML4. Elas servem para você definir tamanho ou se você vai dar mais destaque a um determinado cabeçalho ou não. O H1 seria aquele cabeçalho de mais importância, né, de mais impacto. Só que aí você não deve confundir essas tags de heading com a tag header. Então você pode perceber que o header ele está
abaixo do body, então ele está definindo um cabeçalho para a página inteira. E aí dentro dessa tag header você pode utilizar H1, H2, H3, que são os headings, para você definir qual o formato, qual o tamanho que ele vai ter. Esse tamanho, formato e cores, essas coisas são definidas na CSS. E aí logo abaixo do header nós temos um section e abaixo do section um artigo. E repare que no final nós temos aí o footer, que é a tag footer, que ele está alinhado logo abaixo da tag body. Então isso quer dizer que esse rodapé ele está relacionado à própria página web. Navegação. Para a gente definir uma seção de navegação numa página web, a HTML5 finalmente ela incluiu uma tag que vem a ser essa tag nav. Geralmente, quando a gente trabalhava nas nossas páginas mais antigas, a gente definia isso através de divs e tables para a gente poder estruturar a nossa navegação. Então, com o HTML5, eles já resolveram criar isso já de início. Então, já você vai ter um conteúdo, uma tag específica para definir navegação na sua página. Esse elemento nav ele define uma região para receber os links de navegação da página, ou seja, ele define uma seção onde você vai ter os links de navegação. Podemos usar a tag nav dentro de uma seção. Então, a gente pode ter uma section, debaixo dessa section a gente aninhar essa tag nav. E ela fica reservada a uma navegação. Ou então, você pode definir diretamente num cabeçalho. Ou você pode até colocar abaixo da tag body. Então, essa navegação ela é meio que livre. Você pode definir tanto a nível da página como um todo, ou então você colocar só debaixo de um cabeçalho, ou então para cada seção que você for criar, você pode também incluir uma navegação dentro dele. Nós temos aqui um trecho de um código-fonte de uma página onde nós temos a tag nav debaixo aninhado aí da tag header. Neste exemplo, nós temos uma navegação que está dentro do cabeçalho de uma página web. Então, essa navegação ela se refere como se fosse a toda a página web da gente. E dentro dessa tag nav, nós temos aí alguns links que são definidos pela tag A. Então, você percebe aí que nós temos 4 links. O primeiro dele é cadastro, depois busca, depois meus livros e o último sair. Então, repare que nós agrupamos o conteúdo de navegação numa tag chamada nav. Então, se alguma outra pessoa for dar uma olhada nessa página e ver procurar onde estão os links de navegação dessa página, bastaria que ela procurasse essa tag nav e vai estar tudo agrupado lá dentro. É importante que o candidato ele já tenha essa visão de que essas tags novas da HTML5 para lidar com os elementos semânticos é justamente isso, é você dar mais significado ao que você está escrevendo na sua página web. Bom, vamos aqui agora a uma bateria de questões para a gente tentar sedimentar um pouco mais esses elementos semânticos. A primeira questão. Pedro está criando a página de um artigo de revista utilizando HTML5 e ele quer colocar um pequeno texto relacionado ao assunto principal do artigo à esquerda. Vai estar circundado pelo texto principal. Consultando a documentação da HTML5, Pedro decidiu usar o elemento cuja descrição é apresentada a seguir. E aí está uma descrição em inglês. This element represents a section of a page that consists of content that is tangentially related to the content around the element, and which could be considered separate from that content. Such sections are often represented as sidebars in printed typography. Importante notar aqui essa página, sidebar, que seria aquelas barras laterais. Então, normalmente o que ele está querendo fazer mesmo é criar um conteúdo auxiliar ao conteúdo principal. Com base na descrição, é possível concluir que o elemento escolhido por Pedro foi... Bom, isso aí a gente estudou e, na verdade, ele está se referindo ao elemento aside, que seria a letra D. Essa tag aside era usada para definir o conteúdo auxiliar, que seria complementar a um ou outro conteúdo principal, que seria mais importante. Bom, na nossa segunda questão, nós temos uma questão discursiva, que é bem legal para a gente poder sedimentar esses conhecimentos que a gente tem dos elementos semânticos. Ele lida um pouco com outras coisas que nós iremos trabalhar nas próximas aulas, por exemplo, com CSS, mas você não se assuste. O principal objetivo dessa questão e dessa resolução é a gente poder aplicar bem esses conhecimentos dos elementos semânticos. Vejamos aí.
A linguagem HTML5 ela inovou em vários aspectos na criação de layout, como para delimitar seções na página, cabeçalho ou rodapés. E, além disso, ele manteve aquele elemento div para a criação de containers. Bom, repare que a questão, apesar de falar dos novos elementos semânticos, ele ainda persiste nesse elemento div, justamente para que a gente possa, o candidato prestar atenção que, além dos elementos semânticos, a gente vai ter que usar também os elementos div. A tela mostrada a seguir é o resultado da utilização desses novos elementos, formatando-os utilizando a linguagem CSS. Então, por enquanto, não se preocupe com o CSS, que a gente vai abordar mais depois. Na tela apresentada, todo o conteúdo está preso em um container criado pelo elemento div, identificado pelo nome principal. Então, aí a questão já diz que a gente vai ter que utilizar o elemento div, que vai circundar todo o conteúdo da nossa página. Dentro desse container, de cima para baixo, há 3 seções. Então, ele já está dizendo que haverá 3 seções. Elas vão ser identificadas respectivamente pelos nomes cabeçalho, corpo e rodapé. Dentro da seção cabeçalho há um elemento que define o cabeçalho da página, que tem em seu interior o parágrafo P cabeçalho e fechando com a tag _P. Repare o cuidado que ele está dando todos os detalhes e todos os requisitos que essa página que a gente vai construir no final vai ter que ter. Então, é uma questão discursiva, mas que ela já vai dando aí todos os elementos que a gente precisa para construir essa página direitinho. Então, o candidato tem que prestar bastante atenção em cada um desses detalhes que ele vai falando. Vamos continuar. Logo abaixo da seção cabeçalho, há uma seção identificada pelo nome corpo, que possui em seu interior 2 subseções. Então, preste bastante atenção aqui. Ele falou em seção e depois subseção. Então, a gente já vai trabalhando com alguns conceitos aqui. Sempre que a banca ela colocar essa palavra de subseção, isso quer dizer que, na verdade, são seções que estão dentro de outras seções, ou seja, seções que estão aninhadas abaixo de outra seção. Perceba que ele utilizou aqui a palavra logo abaixo da seção cabeçalho, há uma seção identificada pelo nome corpo. Isso quer dizer que são 2 seções que elas não estão aninhadas uma abaixo da outra. Quer dizer que elas apenas estão visualmente uma abaixo da outra. Então, nós teremos uma seção cabeçalho e uma seção corpo separadas. Elas não estão uma dentro da outra, apenas elas vão estar separadas, só que uma em cima e outra embaixo. Continuando, essas 2 subseções que vão estar na seção corpo, elas vão estar identificadas respectivamente por menu e por central. No interior da subseção menu, encontra-se um elemento específico para identificar menu de navegação, que contém em seu interior o parágrafo menu. Então, aqui ele já está dizendo que a gente vai ter que utilizar uma outra tag de navegação. Então, a gente vai ter que ficar atento a isso aí. No interior da subseção central, há 3 elementos que identificam os artigos, contendo respectivamente os parágrafos. Aí, artigo 1, artigo 2 e artigo 3. Repare que essas palavras estão separadas pelas tags P, de parágrafo. Continuando aí. Abaixo da seção identificada como corpo, há a seção identificada como rodapé, que seria a terceira seção macro. No interior dessa seção, há um elemento que identifica respectivamente o rodapé, contendo o parágrafo rodapé, também separado pelas tags P. Agora, finalmente, a questão. O que é que a questão pede? Desenvolva o código-fonte na linguagem HTML5, considerando essas informações que foram dadas acima. E aqui ele vai dando também algumas instruções. A identificação de todos os elementos utiliza um atributo que define um identificador único, que não pode ser repetido na página. Então, aqui a gente vai ter que utilizar os atributos ID, que são os atributos que todo elemento HTML tem, para que a gente possa identificar ele unicamente dentro da página. Segunda instrução, deve haver a indicação, por meio de uma doctype, do uso da linguagem HTML5. Bom, isso é uma coisa que a gente viu na nossa primeira aula, então aqui a gente vai colocar também para a gente relembrar. Terceira instrução, deve haver a indicação de idioma PTBR, ou seja, português brasileiro. Outra instrução, deve haver uma tag que faça uma ligação com o arquivo CSS externo, que é chamado de config.css. A gente ainda não viu isso até essa aula agora, mas a gente vai abordar esse assunto depois, mas aqui a gente vai dizer já de cara como que funciona isso. Uma coisa que é boa para a gente também, para quem vai corrigir a questão, é que o código-fonte deve estar indentado, então é melhor. Então a gente vai colocar alguns espaços aí nas linhas para que a gente possa indentar melhor e entender o que a gente está fazendo.
Bom, para a gente responder essa questão, a gente vai fazer por partes, porque o código-fonte talvez fique um pouco grande, então a gente vai colocar ele em partes para a gente poder entender melhor como que está estruturando essa página. Bom, nesse quadro nós temos à esquerda, nós temos o esqueleto principal da nossa página. Repare que na linha 1, a gente já está definindo o doctype igual a HTML. Então isso aí identifica que a nossa página ela vai seguir a estrutura da HTML5. Para indicar o uso da língua portuguesa falada no Brasil, a gente vai usar o atributo lang, que está aí na tag HTML na segunda linha. Para indicar o uso de um arquivo CSS externo, a gente vai usar a tag link, como está aí na linha 4. Isso é uma coisa que a gente viu no nosso curso da HTML4, que a gente pode ter o CSS ele interno, ou inline, ou então externo. A gente pode colocar um arquivo externo fazendo referência. Além disso, o nosso código, por enquanto, ele já está indentado. Reparei que na primeira linha nós temos as tags mais à esquerda, e depois, à medida que a gente vai pulando de linha e entrando, aninhando em algumas tags, a gente vai deixando 2 espaços em branco, como você pode ver aí no caso da tag head, que ela está aninhado abaixo da HTML. Então você percebe aí também que a tag link ela está aninhado abaixo do tag head. E a partir da linha 6, a gente vai começar a definir o conteúdo propriamente dito da nossa página, que é através da tag body. Bom, a fim de facilitar o entendimento, aquelas linhas que nós já falamos, já exibimos antes, então a gente não vai exibir de novo. Então a gente removeu a fim de facilitar melhor o nosso trabalho aí. Bom, a questão ela pede para que todo o conteúdo esteja dentro de uma tag div. Apesar de toda essa inovação da HTML5, a banca ainda pede a existência desse elemento div, que ele é importante para estruturar algumas coisas na nossa página. Então, principalmente essa divisão. Ele colocou um div geral que vai englobar todo o conteúdo da página. Então, ele pediu que esse div fosse identificado com o nome principal. Então, dessa forma, aí, a gente criou um atributo id e a gente colocou ele igual a principal. E só relembrando que essa tag div ela está logo abaixo, aninhado logo abaixo da tag body, que a gente falou no slide anterior. Aí abaixo, aninhado abaixo do div, a questão pede para se usar uma seção, que dentro deverá haver um cabeçalho usando a tag header. Isso aí é o que a gente pode perceber nas linhas de 2 até a 6. Então nós temos aí uma section cujo id é igual a cabeçalho, e aninhado abaixo do section nós temos essa tag header, que é a tag que nós usamos para definir cabeçalhos. Então, repare que enquanto nos exemplos que eu dei na aula, nós utilizamos a tag header logo abaixo de body, nesse caso é diferente. Nós estamos utilizando a tag header aninhado logo abaixo do tag section. É um cabeçalho que está dentro de uma section. Depois da seção de cabeçalho, a questão pede uma seção chamada corpo, que a gente começou a definir aí a partir da linha 7. Você pode perceber que a gente utilizou o atributo id para poder identificar essa section como se fosse chamada de corpo, que é o que finalmente vai ter o conteúdo principal da página. E finalmente, a última seção, que no caso aí são 3 grandes seções, que são as seções macro. Então, a primeira seção seria da 2 até a linha 6, que é com o cabeçalho, da 7 até a 9 com o corpo, e da 10 até a 14 com o rodapé. Então, nós temos aí 3 grandes seções, que é claro, a gente ainda não definiu ainda a seção corpo, que a gente vai definir no próximo slide. É só para o candidato perceber de uma forma mais didática. Então, a partir da linha 10 até a 14, nós temos essa seção de rodapé. E é claro, dentro dessa seção de rodapé, a questão pede para que a gente use também e defina um rodapé. Então, a gente utilizou aí um footer, cujo id é frodapé. Então, só F de footer e rodapé de rodapé. E a gente só tem um conteúdo aninhado abaixo desse footer, que é o conteúdo rodapé. Bom, agora vamos analisar a seção corpo, que seria o conteúdo principal da página. Então, repare também, candidatos, que nós já retiramos aquelas tags que nós trabalhamos nas seções de cabeçalho e rodapé, e agora a gente vai trabalhar mais na seção do corpo, que seria o conteúdo principal da página. A questão ela pede uma seção para abrigar o elemento de navegação. E
E repare que na questão ele utilizou a palavra subseção, ou seja, vai ser uma section que vai ficar abaixo aninhado de outra section. Para não repetir os identificadores, que devem ser únicos na página, usamos o ID menu para a seção e mmenu para a tag nav, conforme as linhas 2 até a 6. Então, você pode perceber que nessas linhas 2 a 6 nós temos uma subseção, ou seja, a seção cujo ID é igual a menu, que está aninhado abaixo da seção corpo. Então, essa é a primeira subseção debaixo da seção corpo. Dentro dela, nós temos a tag nav, cujo ID é igual a menu, e a gente tem só esse conteúdo chamado menu, definido aí nesses tags P. A seguir, a gente criou a seção central, que aí vai receber os 3 artigos de que trata a questão, estão definidos aí a partir da linha 7 até a 17. Então, nós temos uma section, cujo ID é igual a central, e abaixo dele nós temos 3 articles. Então, a gente utilizou 3 tags article para definir os artigos. Então, os IDs aí são artigo 1, artigo 2 e artigo 3. E, respectivamente, artigo 1, 2 e 3, uns conteúdos separados pelas tags P, de parágrafo. E, finalmente, na linha 18, fechamos a tag section, que corresponde à seção corpo. Então, essa linha 18, ela está fechando aquela section que nós definimos na linha 1, na nossa primeira linha desse trecho do código aí. Bom, e com isso, com esses 3 pedaços de código, nós definimos o código inteiro da nossa questão. Bom, aí nós temos o gabarito, que na verdade é apenas uma questão de múltipla escolha, cuja alternativa é a letra D. E essa segunda questão, como é uma questão discursiva, essa resolução completa ela segue como anexo ao material. Então, vai ter um PDF que vai incluso com a nossa videoaula. Aí você vai ver passo a passo como a gente fez para definir o conteúdo da página inteira para atender aos requisitos da questão da banca. Bom, é isso aí, pessoal. Na próxima aula, nós iremos tratar das inovações que a HTML5 incluiu para tratar de formulários. Até lá!